Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 27 de novembro. O Ibovespa apresentou aqui uma leve queda, uma estabilidade, menos 0,13%, deixando aqui um candle bem característico em termos de padrão de reversão dos candles, chamado de martelo. Uma longa sombra inferior, a superação da máxima do pregão de hoje, 74.157, seria a primeira sinalização de confirmação desse padrão, reversão de um movimento de baixa para ter um movimento de alta. O Ibov recupera sua tendência de alta de curto prazo se no decorrer dessa semana conseguir romper aqui os 75.073, a máxima desse topo, ou seja, proporcionar no gráfico diário a formação aí de um pivô de alta, característica na retomada aí da tendência anterior de baixa para uma tendência de alta. Olhando aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha aqui no YouTube e também aproveite para se inscrever aqui no canal no YouTube para que você possa receber as notificações de cada videoanálise. Futuros mini índice deixando aqui algo semelhante ao Ibovespa, recuperando aqui mais para o final do pregão. Nas últimas horas de pregão ganhou bastante força, nas duas últimas horas de pregão, esse aqui é basicamente os últimos 10 minutos. Então temos ainda um cenário de uma tendência de baixa no G60, mas com expectativa de retomada da tendência de alta. Numa retomada da tendência de alta. Se abrir o pregão caindo, gerando alguma sinalização mais forte para baixo, abre a possibilidade de se trabalhar mais na ponta vendedora, avaliar a possibilidade de venda através de topos descendentes num gráfico de menor velocidade, gráfico de 10 ou 15 minutos. Se essa queda abrir aqui de maneira mais fraca, ou seja, as primeiras horas de pregão não conseguir ganhar muita força para baixo, gerando fundo ascendente, proporciona algo mais interessante se trabalhar na ponta compradora. Ou mesmo se abrir subindo aqui ainda dentro desse movimento de subida, ficaria interessado mais em trabalhar na ponta compradora de day trade. Olhando para o dólar, dólar no pregão de hoje, deixando aqui um candle de possível formação de fundo, ou seja, apesar de não ser algo semelhante ali ao mini índice, ou mesmo falando do Ibov, é uma formação de um candle de reversão, mas a superação da máxima do pregão de hoje traz a chance de se ter um movimento de subida após esse movimento inteiro aqui de baixo, uma sequência de máximas descendentes que ainda não foi quebrada. Então a superação da máxima do pregão de hoje seria algo interessante nesse sentido. No decorrer do dia, principalmente mais para o final do pregão, recomendei aqui duas operações de venda. Se o mini dólar resolvesse, depois de ter, olhando aqui para o G60, depois de ter feito algo aqui para cima, iniciado uma movimentação para baixo no G60, apesar de não ter perdido a mínima ascendente ali do G60, se perdesse a mínima desse candle, seria a primeira sinalização de venda que eu recomendei. Como ganhou força aqui para cima, essa recomendação foi cancelada. Depois disso, recomendei nova venda se depois que esse candle já tinha gerado nova máxima, voltasse aqui para baixo, perdesse a mínima, chegou a bater na trave aqui, não acionou a venda, seria a possibilidade de venda, mas também foi cancelada essa venda, visto que ganhou força aqui para cima. Se olharmos para o G60 para o próximo pregão, a gente pode ver que esse movimento de subida ainda mais fraco do que foi esse movimento de baixo. Então, portanto, se o mini dólar gerar alguma sinalização mais forte aqui para baixo de formação de topo, e voltar aqui mais forte para baixo e proporcionar preferencialmente topo descendente abaixo dessa região aqui de 3.224,5, seria mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora. Caso venha a confirmar aqui a evolução aqui para cima, dentro do que eu mencionei, superação da máxima do pregão de hoje, localizada aqui em 3.234, ficaria mais para se buscar a operação na ponta compradora, preferencialmente se sustentando acima de 3.230, fundo ascendente acima desse patamar no gráfico de menor periodicidade. Na PTR4, pregão de hoje, queda de 1,43%, gerou aquela confirmação que eu tinha comentado na última videoanálise, a possibilidade de gerar topo descendente. Ainda fico de olho nessa ação, se essa ativo em termos de operação na ponta compradora, se esse ativo não ganhar muita força para baixo em relação a essa sinalização de topo, fundo ascendente aqui nesse papel seria uma das alternativas se buscar compra de swing trade, mas por enquanto dentro de uma sinalização baixista na PTR4 após o pregão de hoje. Perda da mínima desse pregão, 15,78, reforça um pouco mais a chance de continuidade desse movimento de baixa. Vale 3, dia de queda 1,06% após longo movimento de subida. Ainda fico mais para aguardar alguns pregões em termos de correção desse movimento inteiro de subida para planejar a operação de compra de swing trade no papel.
CROT 3, possibilidade de se trabalhar na ponta compradora. Na sequência, se conseguir gerar a formação de fundo ascendente. Então, ativo aqui já vem alguns pregões com a movimentação para baixo. Movimentação superando a máxima do pregão de hoje seria uma das alternativas de se buscar a compra a partir do próximo pregão, que eu vou avaliar aí a abertura do próximo pregão. Uma boa recuperação ali pelo G60, vindo aqui para cima dessa região. Então, algo mais interessante que aconteceu em cima de CROT 3. STC3 é o que eu já tinha comentado na última videoanálise, de ter algo mais para baixo, veio aqui um pouco mais para baixo, mas terminou fechando aqui ainda em alta de 0,32%. Essa aqui seria um pouco mais uma busca de compra aqui no rompimento dessa região dos R$ 31,79. Sambi11 ativo que também vem no processo de correção depois de recuperar totalmente aqui uma sinalização negativa que ela tinha gerado, um pivô de baixo. Volta aqui para cima, rompe o topo anterior, anula a tendência de baixa e vem aqui com uma sinalização, uma correção um pouco mais lateral, vindo aqui também gerando formação de fundo no gráfico diário. Seria uma das alternativas também de se buscar a compra de swing trade no ativo. Pomo 4 também deixando um candle parecido com o do Ibovespa, uma sinalização ali de um martelo. Superação da máxima do pregão de hoje seria o primeiro sinal de confirmação desse martelo para iniciar aqui um movimento de alta. Resistência principal para se montar um pivô de alta e retomar a tendência de alta de curto prazo, que ainda não está em tendência de alta, seria aqui na faixa superando os R$ 3,86. Depois disso, resistência em 3,86 a 3,89 e acima disso a região de R$ 4,00 número redondo seriam os níveis de resistência para Pomo 4. Detex 3, candle maior no pregão de hoje, uma queda de 1,89%, ainda um ativo que gerou uma força aqui nesse movimento de subida. E dentro dessa sinalização aqui para baixo, ficaria atento ainda para se buscar a operação de compra de fundo ascendente, na expectativa que possa realmente vingar um movimento de subida ali no gráfico semanal. Então, esse é um papel também que fica aí no meu radar. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.